Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de irrigação e drenagem. Como mencionado antes do recesso final de ano, nós retornaríamos com a parte de cálculos, tá? Então vamos começar já com uma revisão bem rápida dos cálculos que já foram apresentados para vocês, né? Então nós vamos falar sobre a disponibilidade de água no solo, tá? Que tem a ver com a quantidade de água que existe no solo que a planta é capaz de absorver, tá? Então, dependendo do tipo de solo, dependendo da cultura que nele estiver estabelecida, dependendo do sistema de irrigação que eu vou utilizar nesse solo, existe uma determinada quantidade de água, que é a quantidade que a planta é capaz de absorver, que eu tenho que repor, tá? Com o sistema de irrigação utilizado. Então, eu preciso saber de alguns parâmetros físicos do solo, alguns parâmetros sobre a cultura que eu estarei implantando nesse local e o sistema de irrigação utilizado. Tá? Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, nessa videoaula. Vamos dar início a essa parte, então, dos cálculos, tá ok? A primeira parte, posteriormente nós veremos outros cálculos que vocês já viram, até nós conseguimos chegar ao dimensionamento de um sistema de irrigação e a forma que esse sistema tem que ser utilizado. Tá bom? Então eu vou fechar aqui a minha tela e vamos dar início a essa aula fazendo relembrando para vocês esses cálculos, como é que a gente calcula essa disponibilidade de água de um determinado solo para a cultura, tá? Vou fechar aqui meu vídeo e vou dar início à apresentação. Então vamos lá. Então, nessa aula nós vamos falar como se determina, né, a determinação da água disponível no solo. Tá? Então, para eu determinar essa quantidade de água disponível de um solo local ali onde eu vou realizar o cultivo, utilizando o sistema de irrigação, eu preciso saber de alguns parâmetros, tá, prévios, principalmente sobre o solo. Eu tenho que saber sobre a densidade desse solo, a umidade desse solo na saturação, é importante eu saber, mas eu não uso nos cálculos, da umidade desse solo quando ele atinge a capacidade de campo, da umidade desse solo quando ele está no ponto de murcho permanente, a velocidade de infiltração da água nesse solo. Tá? Preciso saber de outros parâmetros também sobre a cultura, por exemplo, a profundidade efetiva do sistema radicular, tá? O nível de exigência hídrica dessa cultura, se ela é mais ou menos exigente a questão da disponibilidade de água, e saber também sobre o sistema de irrigação que será utilizado, tá, nesse local, nesse solo, para uso nessa cultura, tá ok? O principal fator que a gente precisa saber sobre o sistema de irrigação é a eficiência de aplicação desse sistema a ser utilizado. Então vamos lá. Conhecimento sobre os parâmetros do solo local. Então esses parâmetros físicos são importantíssimos para mim. Tá? O primeiro parâmetro que é muito importante para mim é a densidade do solo. Por quê? Eu preciso saber a densidade do solo porque muitas vezes a determinação da quantidade de água lá no solo, quando eu estou com a cultura implantada, eu preciso ir lá e determinar a quantidade de água que tem no solo, para saber qual é a condição que está aquele solo. Se está na hora ou não de eu irrigar e quanto de água eu tenho que colocar naquele solo se eu for fazer a irrigação. Né? Então eu tenho que saber quanto de água tem no solo. Tá? E para fazer esses cálculos, tá? Existe uma maneira mais fácil de fazer esses cálculos que os resultados já me dão em lâmina de água a ser aplicada, em milímetros de água por metro quadrado de área coberta pela cultura. Então a densidade do solo entra nesses cálculos. Então eu preciso saber a densidade do solo. Tá? Eu preciso saber a umidade na saturação, né, para saber o quanto de água aquele solo comporta. Eu não posso exceder a quantidade de água da saturação, tá? Porque senão eu vou ter o quê? Escoamento superficial. Quando eu for aplicar água, na verdade eu não posso nem exceder a capacidade de campo, porque essa água que está acima da capacidade de campo, entre a saturação total e a capacidade de campo, ela vai ser perdida, percolada, ela vai infiltrar rapidamente no solo. Aí junto com ela vai carregar nutrientes e uma série de coisas e causar aí até a deficiência de oxigênio nas raízes. Então, eu preciso saber a quantidade de água quando esse solo atinge a saturação, tá?
para nunca jogar, para não passar do ponto de murcha, e se passar do ponto de murcha, não deixar com que ocorra um escoamento superficial. Eu preciso saber a quantidade de água que existe naquele determinado solo onde eu vou fazer o cultivo, quando ele está na capacidade de campo. Qual é a capacidade daquele solo, a quantidade de água que aquele solo retém quando ele está na capacidade de campo, tá? Eu preciso saber a quantidade de água desse mesmo solo quando ele está no ponto de murcha. Eu preciso saber a quantidade que existe, de água que existe nesse solo quando ele está entre o ponto de murcha e a capacidade de campo, porque é essa água que está disponível para a planta. É essa água que a planta pode ou não absorver. Abaixo do ponto de murcha, a planta não é mais capaz de absorver, porque ela morre, ela não tem mais como tirar água do solo. Então, preciso saber a quantidade de água que esse solo é capaz de reter entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. Eu preciso saber também a velocidade de infiltração da água no solo. Por quê? Imaginem vocês que eu vou fazer a irrigação, utilizar um sistema de irrigação que aplica lá, tem uma vazão de 50 litros por metro quadrado por hora. Né? Quer dizer que numa hora, aquele sistema de irrigação ele consegue aplicar 50 litros de água no metro quadrado, durante uma hora. Mas a velocidade de infiltração é de 30 litros por metro quadrado por hora. Quer dizer o quê? Que aquele solo em 1 metro quadrado durante uma hora ele só é capaz de absorver 30 litros. E se o meu sistema joga 50, eu vou estar desperdiçando 20 litros de água. Eu vou estar jogando 20 litros de água a mais, que vai acontecer o quê? Promover o escoamento superficial nesse solo. Junto com isso eu levo terra, nutrientes, algumas plantas e tem uma série de problemas, além de estar gastando dinheiro de maneira desnecessária, promovendo desgaste no equipamento, gastando água, né, gerando custos adicionais que não me interessam. Tá? Então eu tenho que saber a velocidade de infiltração da água naquele determinado solo onde eu vou implantar um sistema de irrigação. Eu preciso saber desses parâmetros da cultura, né, que eu mencionei. O principal é a profundidade efetiva do sistema radicular, né, que eu vou chamar aqui de Z, que seria o quê? A profundidade onde a raiz absorve 90% ou mais da água que ela necessita. Então imagine que a planta está lá no campo, né, e a raiz penetra no solo. Então eu preciso saber até que profundidade aquela raiz penetra, né? Lembrando que tem algumas raízes que podem ir muito profundas, mas elas absorvem a maior quantidade de água? Muitas vezes não. Então eu preciso saber em que profundidade estão as raízes que mais absorvem água. Então eu chamo isso de profundidade efetiva. Geralmente eu determino essa profundidade efetiva onde se concentram as raízes que absorvem 90 a 95% da água que a cultura demanda. Então, eu vejo a profundidade, eu sei até que profundidade estão as raízes, né, aquele volume radicular que absorve 90 a 95% da água que essa cultura está demandando, que aquela planta absorve. Tá? E eu preciso também saber o nível de exigência hídrica dessa cultura. Tá? Para que me serve isso? Eu tenho plantas que têm diferentes níveis de exigência. Nossa, hoje está difícil, hein? Níveis de exigência hídrica. Então, eu tenho plantas que são tolerantes à falta d'água e plantas que são intolerantes. Por exemplo, as hortaliças em geral, principalmente as folhosas, né? Alface, rúcula, couve ainda é um pouco mais resistente, mas alface, rúcula, almeirão, as folhosas, aquelas que a gente come as folhas, elas são altamente exigentes na questão de água. Quer dizer o quê? Que aquele determinado solo é capaz ele contém uma certa quantidade de água, né? Ele tem disponível para a planta uma certa quantidade de água, mas essas plantas não conseguem absorver toda aquela água, porque à medida que o solo vai secando, vai ficando mais difícil dela absorver a água residual, aquela água que vai sobrando no solo. Então, essas plantas eu tenho que manter o solo sempre numa umidade elevada, para que elas não tenham problema com falta de água, né? Para que elas não entrem em estresse. E o período que eu tenho que fazer as irrigações é maior, ou seja, a cada poucos dias, ou às vezes até poucas horas, esse solo
chega num nível de umidade que a planta já vai começar a ter dificuldade para absorver água. Então eu tenho que repor água novamente, a fim de que eu não posso deixar com que essa planta tenha problemas de produtividade, tá ok? O ideal é eu manter a umidade desse solo sempre numa condição que a planta nunca vai ter problema de disponibilidade de água. Ela sempre tem que ter uma quantidade de água satisfatória disponível para ela. Então o lance da irrigação é esse, eu manter a água sempre naquela faixa de disposição ótima para a planta. Não deixar a planta passar sede, se é que dá para entender de uma forma mais grosseira. Então isso depende da planta, tá? Porque um determinado solo, a capacidade dele de reter água é do solo, mas a capacidade de absorver água desse solo depende da planta. Tem planta que é capaz de absorver muito mais água desse solo à medida, vamos dizer assim, à medida que o solo vai secando, vai passando os dias, algumas plantas conseguem absorver água desse solo com ele mais seco. Tem outras plantas que não, tá? Então isso me indica o nível de exigência hídrica da cultura. Tá? Culturas perenes, geralmente, ou grandes culturas, né, são mais tolerantes a essa diminuição da disponibilidade de água. À medida que as hortaliças, outras culturas, por exemplo, algumas enquadram como hortaliças, melão, melancia, algumas curcubitáceas, né, que tem muita água na sua composição, elas são altamente dependentes da disponibilidade hídrica. Sempre tem que ter uma quantidade de água elevada no solo, tá? Ao passo que outras plantas, por exemplo, frutíferas perenes, sei lá, mangueira, pessegueiro, coqueiros, essas frutíferas perenes, a exigência hídrica é menor, ou seja, elas conseguem absorver água mesmo com um solo mais seco do que em relação a essas plantas mais exigentes, tá bom? Então tem que saber isso. E tem que conhecer também sobre o sistema de irrigação que eu vou utilizar, tá? Porque existe um negócio nos sistemas de irrigação chamado eficiência de aplicação de água, tá? O que é essa eficiência de aplicação? Isso diz respeito à quantidade de água que passa pelo sistema, que sai lá no local, a hora que a água sai de dentro do sistema para ir para o solo, uma parte dessa água é perdida, tá? Somente uma parte da água que passa pelo sistema chega lá no solo e abastece o solo. Então essa eficiência é uma relação que existe entre a quantidade de água que passa pelo sistema e a quantidade real de água que vai abastecer o solo. Tá? Então tem sistemas com alta eficiência e sistemas com baixa eficiência, ou seja, tem sistemas que a maior parte da água vai parar no solo quando eu utilizo aquele sistema, e tem sistemas que uma boa parte da água é perdida sem atingir o solo, sem promover, né, sem atender a demanda hídrica do solo. Então eu perco água no sistema. Sistemas que eu perco muita água, eu tenho uma baixa eficiência, e sistemas que eu tenho um maior aproveitamento da água, que eu tenho menos perdas, eu tenho uma maior eficiência, tá ok?